Queria que você abrisse comigo, sem mais delongas, como o Jefferson... Aleluias. Tudo bem, né, GG? Como o Jefferson abriu o culto aqui dizendo, né? Tem sido dias tremendos, queridos. Sabe? Eu não sei onde estão os outros irmãos dessa igreja. Eu não sei como pessoas, cristãos, conseguem não entrar no mover sobrenatural de Deus como esse. Sabe, dias que Deus tem nos chamado para mais perto dEle, para estarmos mais perto, mais íntimos dEle. E a pessoa decide ignorar esse chamado. Sabe, queridos? Eu não sei como. Como ele falou, né? Quem já foi para o encontro aqui sabe o que o Jefferson falou aqui. Sabe, os dias vão passando e aquela fome, aquela sede, ela vai aumentando, sabe? E se você vai com recipiente, né? Que o pastor Ricardo já falou aqui uma vez, o recipiente que você levar, meu irmão, você traz ele cheio, sabe? Lotado de bênção, da graça de Deus, do amor de Deus. Amém? 1 Coríntios 1:9, por gentileza. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos fazer só mais uma oração, queridos. Deus, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade de eu estar aqui no teu altar. Deus, até aqui o Senhor já tem falado conosco, Deus, de uma maneira sobrenatural, Pai. Que o Senhor possa, Deus, usar, Deus, a minha vida, os meus lábios, para transmitir, Deus, tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração, Pai, à tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus nos chamou, aqui no verso 9 do capítulo 1 de 1 Coríntios, diz que Deus nos chamou para andarmos em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Amém? Isso é um fato. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que se nós queremos andar com Deus, nós precisamos focar mais nas coisas do alto, nas coisas do céu. Amém? Se eu quero ter intimidade com Deus, queridos, eu preciso me desprender das coisas desse mundo. Pastor Edson falou aqui ontem, Edson Paulo, sobre alguns atrativos, né, como celular, como a televisão, e muitos outros atrativos, queridos, muitas outras coisas que talvez que são lícitos. Sabe, são coisas boas, coisas legais, que senão não faríamos, mas que rouba esse tempo que você poderia estar dedicando para ter mais intimidade com Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que Deus, Ele nos chamou para andarmos em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. E se eu entendo que Ele me chamou para andar em comunhão com Ele, em intimidade, eu preciso focar nas coisas do alto, para que eu consiga caminhar em intimidade com Deus. E são grandezas inversamente proporcionais, porque quando eu só me preocupo com as coisas terrenas, com as coisas, com a minha vida, com o meu negócio, sabe, com o meu serviço, com o meu cônjuge, com meus filhos, só isso, e esqueço. Eu não estou falando aqui, queridos, de vir à igreja somente. Eu estou falando de uma vida em comunhão, de estar em comunhão, com intimidade com Deus, no quarto. Amém? No seu dia a dia, você tirar um tempo de devoção a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Isso faz toda a diferença, queridos. Então, se eu quero andar com Deus, e Deus me chamou para isso, eu preciso entender que eu tenho que focar nas coisas do alto. Lá em Hebreus 11:6, ele nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Amém? Ficar só com essa parte. Sem fé, queridos, é impossível nós termos intimidade com Deus. Esse aqui é o passo 1.
Para que eu ande com Deus, eu preciso acreditar que Ele existe. Nós não podemos falar de intimidade com ninguém se você não conhece a pessoa, se você não acredita que a pessoa existe. Não há de se falar em intimidade. Então eu queria chamar a nossa atenção nessa noite para termos fé que Deus, Ele existe. Deus, Ele é real, queridos. Sabe, Deus, Ele é real. Amém? Parece algo bem lógico, né? Depois de tantos dias que estamos aqui nos alimentando da palavra de Deus. Mas nós vemos que todo relacionamento, queridos, toda pessoa que quer ter uma intimidade com alguém, precisa de iniciativa. Amém? De iniciativa. E a iniciativa, para essa intimidade que nós estamos falando, quem tem que tomar essa iniciativa, queridos? Não. Deus, Ele já tomou a iniciativa. Nesse relacionamento nosso com Deus, Ele já tomou a iniciativa. Olha aqui o que nos diz em João 15 e 16, queridos. Olha só. Não fostes vós. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então Deus, Ele já tomou a iniciativa desse relacionamento íntimo com você, queridos. Deus, Ele já fez a parte dele. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos designou, Ele que nos chamou para andarmos em intimidade com Ele. Você é um escolhido de Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus para andar em intimidade com Deus. Você não é qualquer um, querido. Você não é um qualquer, mas você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu. Amém? Glória a Deus. Sinceramente, queridos, você acredita, quando nós lemos, falando sobre intimidade, né, homens que, como o pastor Michael citou aqui nessa noite, homens que andaram tão próximos de Deus, e temos muitos outros na palavra de Deus. Você acredita mesmo que Deus, Ele é capaz de chegar lá na sua casa, sentar no seu sofá e bater um papo contigo? Você acredita, meu irmão? Você acredita nisso mesmo? Acredita ou não acredita, meu irmão? É disso que nós estamos falando. Já que no quarto dia, né? Quinto dia. Quinto, hoje é dia 5. Quinto dia das nossas primícias. Isso tem que ser algo muito sólido em nossos corações. Sabe? Quando nós falamos de entrar no quarto, na intimidade com Deus, nós temos que ter essa certeza de que se nós estamos em intimidade com Ele, Ele estará ali, meu irmão. Ele estará ali com certeza. Quando eu falo aqui de fé, é exatamente para quebrar esses paradigmas, porque você às vezes, ou eu, sabe, nós acreditamos só, tá, legal, uma fábula, é um conto de fadas. Não, queridos, isso é real. São experiências reais que Deus tem nos chamado nesses dias. Experiências reais com Ele, sabe, no íntimo, sabe, ali só você e Deus, Ele falando contigo, e você falando com Ele, meu irmão, você se derramando na presença do Senhor.
Você que nunca teve essa experiência, em nome de Jesus, se disponha, porque Deus, Ele já tomou a iniciativa. Amém? Glória a Deus. E nós vimos isso aqui em Coríntios 1:9, né? Porque Deus, Ele nos chamou para andarmos em comunhão com Ele. Então, se Ele nos chamou, queridos, com certeza Ele estará ali, sabe? Lá em Isaías 59, eu gosto muito desse texto. 1 e 2, que ele fala que o ouvido de Deus, ele não está tampado, queridos. E nem a sua mão encolhida, sabe? Então, toda vez que você se achegar a Deus, Ele vai estar ali sempre pronto a nos ouvir. Sempre. Sempre. Amém? Glória a Deus. E para andar com Deus, queridos, eu separei algumas coisas, eu quis trazer uma parte mais prática dessa primícia, né? Dessa iniciativa de estarmos realmente em intimidade, em comunhão com Deus. Não se pode andar em comunhão com Deus de qualquer forma, queridos. E aí eu queria citar algumas formas de andarmos em comunhão e intimidade com Deus. E a primeira dela é a que está lá em Mateus 6,6. É a oração. A oração, ela é uma das maiores ferramentas que nós temos para andarmos em comunhão e intimidade com Deus. Sabe, é uma das maiores ferramentas. A oração, queridos, não pode ser algo cansativo, mas quando nós entramos no quarto ali, em intimidade, sabe, e temos esse prazer de estar ali com Deus, falando com Ele, e Ele falando conosco, é como se você estivesse se relacionando com um amigo muito próximo. Quantos aqui tem amigos? Amigos de verdade. Que você tem prazer, assim, sabe? Você começa a conversar e aí vai meia hora, 1 hora, 2 horas e você não vê o tempo passar. Quantos já tiveram essa experiência? Né? Então, você conversa com um amigo ali, meu irmão, e não falta assunto. Porque você começa a falar e aí ele puxa outro assunto e você puxa outro E assim deve ser a nossa experiência de intimidade com Deus em oração. Não pode ser algo pesaroso, mas quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus em oração, se torna algo muito prazeroso, muito gostoso. Amém? Muito gostoso. Como nos ensina em Mateus 6,6, sabe? Entra no quarto, fecha a porta. Amém? Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto, o recompensará. Amém? Entrarmos no quarto, querido, não apenas pela recompensa, mas pelo prazer de estar com esse amigo Jesus. Sabe? Pelo prazer de se relacionar com Deus. Não buscando apenas as mãos de Deus, mas buscando a presença de Deus. Buscando relacionamento com Deus. Intimidade com Deus. Amém? É disso que Ele está falando nesses dias conosco. Aleluias. Precisamos de intimidade, né? Privacidade. Eu anotei aqui uma frase do Hudson Taylor, que eu achei interessante. Ele fala assim que quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Queridos, isso faz toda a diferença. Quando nós trabalhamos, sabe, você quebra a cabeça, você faz e faz e faz, e o trabalho não rende. Mas quando você ora, meu irmão, Deus trabalha por você. Sabe, Deus trabalha por você. Meu irmão, isso é maravilhoso. Isso é um poder que só Deus tem, queridos. Só Deus tem. Sabe, de tornar algo exponencial em nossas vidas.
mais do que tudo que pedimos ou pensamos, sabe? Às vezes nós pensamos algo tão limitado e quando você vê, Deus fez algo assim tão extraordinário na sua vida. Porque Deus, Ele sempre nos surpreende. Então, trabalha menos, queridos. E ora mais. Amém? Ora mais. Ora mais. Às vezes você está sem tempo, está trabalhando muito. Joga para quem conhece, meu irmão. Manda para Deus, que se Ele não puder fazer, meu irmão, ninguém pode fazer. Ninguém. Deixa Deus trabalhar por você. Amém? E outra frase que eu não sei de quem é, diz assim: orar antes de fazer algo é dependência. Amém? Você apresenta a sua vida, tudo que você vai fazer, você coloca diante de Deus. Isso é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é intimidade. Sempre, queridos. Sabe, então se eu quero ter intimidade com Deus, 2 Tessalonicenses 5,17, orar sempre, incessantemente, sem parar. Amém? Orar incessantemente, queridos. Se queremos intimidade com Deus, precisamos entrar nesse nível de oração. Não apenas pedindo ou só agradecendo. Amém? Mas entendemos que nossas vidas, nós dependemos totalmente de Deus. Somos eternos dependentes de Deus. Amém? Essa é a primeira ferramenta, a primeira forma de nos aproximar de Deus. A segunda, queridos, o jejum. Amém? O jejum é algo muito tremendo. Estava ali na comunhão de pastores. Foi na última reunião que o pastor Ricardo não pôde ir. E o pastor Everaldo, ele falou que ia se lançar, queridos, num jejum sobrenatural com Deus. Nesse ano de 2022, sabe? Ele falou que se fosse preciso, ele ia sair da frente do ministério e tal. E aí, ele falou assim: olha, já tive algumas experiências, queridos, em jejum e tal, mas eu quero me lançar mais. E para que serve o jejum, queridos? A primeira coisa que o jejum faz é mortificar a nossa carne, as nossas paixões, sabe? Os nossos egos, e nos aproximar de Deus. O jejum é o quê? Eu deixar de comer ou de fazer algo que é extremamente importante para mim. E não apenas isso. E buscar a Deus. Amém? Quantos já jejuaram aqui, queridos? Quem nunca jejuou? Amém? Então você sabe do que eu estou falando. O pastor Ricardo deu uma olhada para trás aí, quem nunca jejuou, viu? Queridos, isso aqui é tremendo. Sabe, é você falar para Deus assim: olha, Deus, o que me importa é te servir, é te adorar, é ter intimidade contigo, é ter comunhão contigo. Eu abro mão de tudo. Eu abro mão de tudo, eu abro mão. Sabe, o que é que você gosta demais, queridos? É de assistir Netflix? Eu abro mão da minha série preferida para te servir, Senhor. Deus, eu abro mão do meu futebol, né, Leandrão? Para te servir, Senhor. Deus, eu abro mão. Gosta de comer? Eu abro mão. Eu faço 12, eu faço 24, eu faço 48 horas de jejum, Senhor. Porque o que importa é te servir. Quando nós jejuamos, queridos, nós estamos falando para Deus isso: olha, o mais importante para mim, Deus, não são essas coisas, mas é te servir, é ter um relacionamento com o Senhor. Amém? Então o jejum é uma ferramenta poderosa de Deus para nos aproximar dEle, sermos mais íntimos dEle, termos mais comunhão com Ele. Isaías 58,
É o capítulo do jejum, não vou abrir, não vou me ater a esse texto. Mas nós temos outros exemplos de jejum, de Daniel, de Jesus, no deserto, né, de 40 dias. E tem muitos outros. E tem dois tipos, né, praticamente de jejum. Eu quero só fazer essa citação que tem alguns novos convertidos. Que pode ser um jejum total, que você se abstém totalmente daquilo, que seja comida ou que seja a televisão, né? Nós fizemos lá em Brasília, fizemos muito tempo de jejum, um ano, né? Foi um ano de jejum de televisão, queridos. Né? Quem era de lá na época lembra disso. E é algo maravilhoso, queridos. Só temos a ganhar. Sabe? Só temos a ganhar, porque é um tempo desperdiçado. 99,999% do tempo que estamos na frente da televisão é um tempo desperdiçado. E esse outro 0,01% ele é duvidoso. Amém? E quando você pega esse tempo, que você estava ali na frente da televisão, e você vai para os pés do Senhor. Ah, queridos, não tem como você não ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida mais próxima de Deus. Uma vida de comunhão de Deus. Não tem como não se tornar amigo de Deus. Amém? Glória a Deus. Não dorme não, queridos. Vamos aí. E o terceiro, a adoração. Né, esse tempo atrás eu falei um pouco sobre a adoração. E sobre o louvor para a liderança. E eu vejo a adoração, queridos, como uma ferramenta poderosa também para nos aproximar de Deus. Para nos aproximar de Deus. O louvor e a adoração. Eu notei que quando adoramos, somos erguidos acima das nossas limitações, das nossas dificuldades. E aqui Moisés Moraes, Moisés Moraes, ele escreveu algo interessante sobre isso. Ele falou: ore quando e quanto puder. Amém? Ore quando e quanto puder. Mas louve e adore quando não puder orar. Cara, isso aqui foi lá sabe assim, lá no meu íntimo, assim. Essa palavra trouxe algo assim, mexeu comigo, queridos. Porque tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos orar. Sim ou não? E aí, queridos, quando você não consegue, não tem força para orar, você começa a adorar a Deus. Sabe, você tem a oportunidade talvez de cantar uma música, um cântico, um hino. Você tem a oportunidade de ouvir um hino. E aí você começa ali, se quebrantando devagarzinho, sabe? Isso nos traz motivação para estarmos nos achegando mais perto de Deus. Mas não desista de ter intimidade com Deus, queridos. Amém? Então, às vezes, nós podemos estar num processo de muita dificuldade, sabe? As circunstâncias são contrárias, os ventos contrários, né? Como o pastor Edson falou, às vezes a vela quebrou, o barco afundou, sabe? Está tudo detonado, queridos. Adore. Adore, 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 sabe? E Deus, ele vai te levando a novos níveis, sabe? A novos níveis. Vai quebrando realmente cadeias, grilhões, através da sua adoração. Amém? Glória a Deus. O quarto, a leitura da palavra. A leitura da palavra, não apenas como uma leitura de mais um livro, queridos. Né? Nós temos inclusive vamos começar, né, a leitura da palavra, a leitura sistemática. Já começamos, né? Vai distribuir os papeizinhos depois. Nós sempre lemos uma vez por ano. De janeiro a julho, né? E é tremendo, queridos. Sabe, a leitura sistemática. Mas essa leitura, eu li algo que fala assim que a palavra de Deus é como uma carta de amor, escrita de Deus
para nós. E ela foi escrita com o sangue de Jesus, queridos. Amém? A palavra de Deus ela é uma carta de amor. Quem aqui já recebeu uma carta de amor? Queridos, você sabe o que eu estou falando. Como é que você fica quando recebe uma carta de amor? Você pega ela e joga de lado assim? Não, você fica olhando, sabe? Você mede o tamanho das letras. Sabe? Você olha cada minúcia. Sabe? Cada detalhe. Né? É ou não é verdade, queridos? Sabe? Você tem prazer em estar ali, olha. Rapaz, aí você vai lá e você guarda lá, né, num lugar bem guardado no cofre. E depois você vai lá de novo, dá mais uma olhada e fala, rapaz, olha o que ele escreveu para mim, meu Deus. E o coração, ó, né? A 1000 por hora. Ah, tá. Um e-mail de amor, né? Um WhatsApp de amor. Vou mudar a pergunta, né? Alguém já recebeu um Instagram de amor ou um WhatsApp de amor, né? Um Facebook de amor, né? Então você tem prazer, queridos. Nós temos prazer em estarmos ali, sabe? Debruçar, estarmos lendo e sabendo que aquilo ali é como se fosse, não, queridos. É a próprio Deus falando conosco. É a palavra de Deus. É Deus se comunicando conosco, sabe? Ali você saber que foi o próprio Deus que falou aquilo ali para você, olha, tal, e você vai lendo, e vai degustando aquilo ali, vai lendo, e vai se apaixonando cada vez mais. Amém? Uma carta de amor, escrita com o sangue de Jesus. Então nós precisamos não apenas ler, mas meditarmos na palavra de Deus. Amém? A meditação, ela é exatamente isso, nós estarmos nos aprofundando nessa leitura, sabe? Buscarmos mais e mais nessa leitura. Então nós não podemos ver a Bíblia como apenas mais um livro que nós lemos, né? Mais um livro. Mas é o livro, sabe? É o livro, a Bíblia Sagrada. E em quinto e último lugar, a comunhão com o corpo também gera intimidade com Deus. Amém? Quando nós estamos aqui reunidos, queridos, isso gera intimidade com Deus. Sabe, nós aprendemos mais de Deus. Nós aprendemos mais de Deus. Em Efésios 4,16... Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então, quando nós estamos unidos, queridos, nós estamos reunidos em assembleia, nós somos edificados uns com os outros. Nós aprendemos uns com os outros. Amém? Glória a Deus. E em Hebreus 10, 25, fala para não deixarmos de congregar. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hoje. Amém? Hoje, queridos. Sabe, nós precisamos estarmos mais reunidos, mais unidos. Porque o dia está mais próximo. Sim ou não? Está mais próximo do que quando foi escrita essa palavra de Hebreus. Então, eu e você, nós precisamos estar unidos, congregarmos. Congregarmos. Amém? Para sermos edificados no Senhor.
E aí o Ezequiel colocou algo interessante ali no grupo hoje, né, do Som do Céu, sobre Mateus 6,33. Que muitas pessoas alegam que não tem tempo, queridos. Não tem tempo. É correria demais. Não tem tempo. E em Mateus 6,33 diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, as demais coisas, Deus ele vai te abençoar, queridos, ele vai guardar, sabe? Deixa Deus trabalhar para você. Deixa Deus trabalhar. Buscai, pois, em primeiro lugar. Então, quando nós priorizamos essa vida de intimidade com Deus, essa vida de comunhão com Deus, Deus, ele nos prioriza. Deus, ele prioriza você, queridos. Deus, ele prioriza a tua casa. Deus prioriza a tua vida, sabe? Quando você coloca Deus em primeiro lugar. Quando você decide priorizar as coisas de Deus, uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, Ele prioriza você. Amém? Eu queria citar aqui, já para caminhar para o encerramento dessa primeira parte, antes da vigília, falar de alguns níveis. Falou o pastor Mike que ia ter vigília hoje, não? Surpresa. Depois das 10 começa a vigília, viu? Níveis de intimidade, queridos. Sabe? Qual o nível de intimidade com Deus você quer viver? Qual o nível de intimidade com Deus você quer viver? Quando a gente fala de nível de intimidade, a gente não... Tem um nome que não sai da minha mente, que é o de Moisés. O pastor Ricardo citou ele aqui ontem, né? É Êxodo 33, 11. E também Êxodo 32, do 10 ao 14. Vamos fazer essas duas leituras. O Senhor falava com Moisés face a face, em outras versões, boca a boca, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém, queridos? E lá em Êxodo 32, do 10 ao 14. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles. Deus falando, queridos. E eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Deus falando com Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los dos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Que nível de intimidade, queridos, com Deus. Moisés batendo um papo com Deus. Falou: olha, Deus, como assim? Ô meu amigo, senta aqui. Vamos bater um papo. Você vai destruir o povo? Eles vão dizer que foi para o mal que o Senhor os tirou lá do Egito. Tem certeza que o Senhor quer fazer isso? Olha o nível
de intimidade, queridos. O senhor tem certeza que o senhor quer fazer isso? E aí, Moisés, aconselhando a Deus. Queridos, é muito forte. É um nível muito alto, queridos. Moisés aconselhando a Deus. Pô, Deus, é melhor o Senhor preservar esse povo. É melhor o Senhor guardar eles. Sabe, não mata não. É melhor. Senão vão falar mal aí, né? Tal, vai pegar mal. Né? O Senhor fez uma promessa lá para Abraão, Isaac, Jacó. Né? E aí vai ficar ruim. Aí Deus falou, é mesmo, rapaz. Pronto. Não vou matar não. Que tremendo, queridos. Sabe assim, esse relacionamento. Então é algo, não é uma historinha, mas é algo que eu e você podemos viver como homens e mulheres de Deus. Entenda o nível de intimidade que Deus pode nos conduzir, queridos. E quando eu falo isso, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Entenda o nível de intimidade que você pode andar com Deus. E aí eu volto à pergunta: qual o nível de intimidade que você quer viver com Deus? Você acha que está bom o nível que você tem vivido? Você acha que está bom? Deus, Ele quer nos conduzir a novos níveis, queridos. Daniel 6,10. Ele fala desse homem de Deus também que, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, o pastor Edson leu aqui ontem, né? Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Queridos, ele não mudou nada. Ele tinha um nível de intimidade tão grande com Deus que o decreto para ele não fez diferença nenhuma. Nenhuma. E Deus foi lá, nós conhecemos a história, Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus o salvou. Deus, Ele quer nos chamar a esse nível, queridos, de intimidade. Que as coisas naturais, elas não nos afetem. Andarmos por fé, como eu falei no início. Andarmos crendo nesse Deus Todo-Poderoso, que é um Deus amigo, que é um Deus que eu posso conversar com Ele a qualquer momento, que eu tenho livre acesso a Ele. Amém? A esse nível de intimidade que Deus tem nos chamado. Aleluias. Acho que acabou, queridos. Acho que é só até aqui mesmo. Deus, queridos, Ele já tomou a iniciativa. E o que você vai fazer?